Resumo reflexivo do livro Perdão, a cura para todos os males, de Gerald G. Jampolsky. Introdução. No silêncio que sussurra verdades, há perguntas que não querem respostas, mas sim presença. E uma delas ecoa suave. Por que é tão difícil entender que, ao procurarmos tesouro no fim do arco-íris, estamos apenas ocultando a verdade de que somos tanto o arco-íris quanto o tesouro? Palavras de Gerald G. Jampolsky, que nos guiam hoje por entre os véus da ilusão. Este é o primeiro passo na jornada do perdão, e este é o chamado ao despertar. Neste primeiro capítulo, somos convidados a olhar para dentro, com olhos desarmados. Jampolsky nos convida a uma profunda introspecção sobre as raízes da infelicidade humana. Por que nos sentimos incompletos? Por que corremos atrás de metas, sonhos e conquistas? E mesmo ao alcançá-los, continuamos vazios. A resposta está na ilusão. Acreditamos que algo nos falta, que a felicidade está fora, no outro, no sucesso, no aplauso, no dinheiro, no ideal de perfeição. Assim, nos tornamos andarilhos de arco-íris, buscando em horizontes distantes um brilho que já habita nosso ser. Jampolsky revela: a infelicidade nasce da crença na separação. Acreditamos estar separados do amor, da paz, de Deus, de nós mesmos. E é essa crença que gera medo, angústia, carência. É uma mente focada na falta que nos faz sofrer. Não é a vida que dói. É a ideia de que não somos suficientes que nos fere. Mesmo quando conquistamos aquilo que tanto buscamos, a satisfação é breve. Logo ressurge o desejo por mais. Mais um reconhecimento, mais um degrau, mais um arco-íris. Mas, e se a verdadeira paz não estiver na busca? E se estiver no reconhecimento? Reconhecer que já somos, já temos, já estamos. Que a fonte da felicidade é interior e o tesouro que buscamos já pulsa em nosso coração. Reflexão final. O primeiro passo para a cura é a lembrança. Lembrar que não somos fragmentos soltos esperando conserto, mas totalidade esquecida de si mesma. A infelicidade, então, é um convite, um sussurro que nos pede: volta para casa. E ao voltarmos, descobrimos que o arco-íris sempre esteve aqui, e o que o tesouro somos nós. Capítulo 2. O que é o perdão? Perdoar, essa palavra tantas vezes dita, tão raramente compreendida. Gerald G. Jampolsky nos oferece um novo olhar, um olhar que não julga, mas liberta, e nos sussurra com sabedoria. Perdoar significa simplesmente desistir da esperança de um passado diferente. Desistir da esperança de que o que foi
pudesse ter sido diferente. Este é o limiar onde começa a cura. Este é o solo fértil onde nasce a paz. No segundo capítulo de Perdão, a cura para todos os males, Jampolsky mergulha fundo na alma do perdão e nos revela algo revolucionário. Perdoar não é esquecer, não é justificar, não é minimizar o que aconteceu. Perdoar é aceitar, é soltar, é parar de lutar contra o que não pode ser mudado. Quando nos recusamos a perdoar, não aprisionamos o outro, nos aprisionamos. Carregamos correntes invisíveis, ressentimento, mágoa, raiva, culpa. E essas correntes pesam, elas nos puxam para trás, nos drenam por dentro. Mas o perdão, o perdão, ele é um presente. É um gesto de amor próprio. É um ato egoísta no melhor sentido, porque nos liberta. Jampolsky nos mostra que a falta de perdão é uma resistência ao momento presente. É um ataque silencioso à vida que pulsa agora. Queremos que o passado tivesse sido outro, mas ele já foi. E seguir desejando o impossível nos fere mais do que o fato original. Perdoar, então, é uma decisão sagrada de parar de resistir, de dizer sim ao que foi, não por concordância, mas por amor à própria paz. A culpa é uma ilusão, o medo, sua consequência. Mas o amor permanece, sempre esteve ali, sob os escombros do passado, esperando que o deixássemos entrar novamente. Perdoar é remover os entulhos, é abrir a porta, é voltar ao centro, onde a luz nunca se apagou. Reflexão final. O perdão não é o fim de uma dor, mas o início de uma liberdade. Não é esquecer o que houve, mas lembrar sem dor. É escolher a paz acima da razão. É escolher o amor acima da mágoa. É deixar o passado repousar e caminhar leve, com os pés na terra e o coração no presente. Quando perdoamos, não mudamos o que foi, mas transformamos quem somos. E nesse espaço de rendição, a consciência floresce. E então, o sofrimento, silenciosamente, se dissolve. Capítulo 3. A mente que não perdoa. Há um tipo de prisão que não tem grades. Ela é construída no silêncio, nos pensamentos não ditos, nas mágoas não dissolvidas. E como diz Jampolsky, a mente que não perdoa é uma mente que se prende à ilusão da separação. Separar-se é esquecer a verdade do amor. Separar-se é trair a alma que sabe que somos um. Neste capítulo, somos convidados a olhar de frente a mente que insiste em manter o outro distante e, sem saber, também a si mesmo. Neste terceiro capítulo de Perdão, a cura para todos os males, Jampolsky ilumina
o funcionamento da mente que não perdoa. Uma mente que enxerga o mundo com lentes distorcidas, fundamentadas na crença mais antiga e dolorosa, a de que estamos separados. Separados de Deus, separados dos outros, separados de nós mesmos. Essa mente acredita que há um eu e há um outro, e que esse outro representa ameaça, erro, algo a ser julgado, rejeitado ou punido. Mas, ao levantar essas barreiras, é a nós mesmos que trancamos e, em troca de proteção, entregamos nossa paz. A mente que não perdoa é uma mente que teme, e ao temer, ataca. Ao atacar, sangra, e ao sangrar, sofre. Ela insiste em manter viva a dor, ruminando feridas, recontando injustiças, reafirmando a mesma história, como se, um dia, ela fosse nos libertar. Mas essa história não liberta, ela consome, ela nos faz beber veneno, esperando que o outro morra. É nessa armadilha sutil que o ego se fortalece, preferindo estar certo a estar em paz, preferindo o julgamento à compaixão, a culpa ao alívio, a guerra à reconciliação. E assim, a mente fecha as portas ao perdão, inclusive ao perdão de si mesma. Como aceitar o perdão de Deus se nos sentimos indignos até da própria compaixão? Como acolher o amor se acreditamos que não merecemos luz? Jampolsky nos mostra que essa recusa aprisiona, não porque somos culpados, mas porque esquecemos que somos um só. Quando reconhecemos que o outro, com seus erros, dores e sombras, é espelho da nossa própria fragilidade, então o perdão se torna possível. A compaixão emerge, a unidade se revela e a mente, enfim, se abre. Reflexão final. A mente que não perdoa é uma mente cansada. Ela tenta se proteger, mas só consegue se isolar. Ela luta por justiça, mas sacrifica a paz. Hoje, que tal abaixar as armas? Desatar os nós? Soltar o controle? Que tal recordar que o outro não é inimigo? É a parte da mesma luz e que toda dor compartilhada também pode ser curada. Quando escolhemos perdoar, desfazemos o feitiço da separação. Lembramos que somos amor. Resumo reflexivo do livro Perdão, a cura para todos os males, de Gerald G. Jampolsky. Capítulo 4. As 20 principais razões para não perdoar. Todos nós, em algum momento, já justificamos nosso ressentimento. Já dissemos a nós mesmos: eu tenho razão. Não posso perdoar isso. Não merece meu perdão. Mas Jampolsky nos convida a olhar além das razões, além do orgulho, além da dor. E nos lembra, com amor e clareza, nenhuma razão para não perdoar é mais poderosa do que a paz da mente que o perdão traz.
Neste 4º capítulo de Perdão, a cura para todos os males, Jampolsky desvela os véus do ego que nos impedem de perdoar. 20 véus, 20 barreiras, 20 vozes internas que nos convencem a permanecer presos. Ele não merece. Se eu perdoar, serei fraco. O que aconteceu foi imperdoável. Perdoar é o mesmo que concordar com o que fizeram comigo. Se eu perdoar, vão me ferir de novo. Eu gosto de sentir pena de mim. A raiva me dá força. Cada uma dessas frases não é só uma ideia, é uma prisão. Elas nos parecem lógicas, racionais, até nobres, mas são truques da mente ferida. Mecanismos do ego que teme o desapego, que teme a entrega, que teme amar de novo. Jampolsky nos mostra que nenhuma dessas razões resiste à luz da verdade, porque todas têm algo em comum. Elas partem da ilusão de que o outro tem o poder de nos definir e que, ao mantermos a mágoa, estamos nos protegendo. Mas o que realmente protegemos é a própria dor. Ao recusar o perdão, não punimos o outro, nos punimos. É como se disséssemos: prefiro sofrer a soltar, prefiro ter razão a ter paz. E assim, carregamos o peso, dia após dia, ano após ano, enquanto a vida passa. Mas há uma saída, há um ponto de virada, uma chave simples mas poderosa, o desejo sincero pela paz. Quando o desejo de paz supera o apego à dor, essas 20 razões desmoronam como cartas ao vento, porque percebemos que não precisamos mais delas. A força não está em manter-se rígido, mas em amolecer sem medo. Não está em resistir ao perdão, mas em escolher a verdade que ele oferece. Reflexão final. Quantas vezes vestimos a dor como escudo, sem perceber que era também um muro? Quantas vezes defendemos o direito de sofrer, esquecendo o poder de se curar? Hoje, você pode soltar uma dessas razões, apenas uma crença que não te serve mais, e amanhã, talvez mais uma, até que um dia você sinta a leveza de quem caminha sem peso, de quem escolheu a paz, de quem sabe perdoar é recomeçar sem carregar o ontem. Capítulo 5. Como remover os obstáculos ao perdão? Perdoar às vezes parece impossível, não por falta de vontade, mas por causa dos muros invisíveis que erguemos. Muros feitos de dor, de orgulho, de medo. Mas Jampolsky nos entrega uma chave simples e poderosa. A única forma de remover os obstáculos ao perdão é reconhecer que eles são ilusões criadas pelo medo. Neste 5º capítulo de Perdão, a cura para todos os males, Jampolsky nos conduz da identificação dos bloqueios à prática da libertação e nos revela algo essencial. Os obstáculos ao perdão não são reais, são apenas sombras projetadas pelo ego, ilusões que parecem sólidas, mas que se desfazem quando olhamos com a luz da consciência. A raiva que insistimos em manter, a dor que vestimos como identidade, o desejo de vingança, a necessidade de estar certo, tudo isso nasce de uma mente que teme amar.
O ego, alimentado por medo e separação, cria essas resistências para se proteger. Mas o que ele protege? Não é nossa paz, é apenas sua sobrevivência. E assim permanecemos em guerra por dentro. Mas há um caminho mais leve, mais verdadeiro, mais humano. Jampolsky nos mostra esse caminho. Reconhecer a ilusão. O primeiro passo é olhar à frente, ver que a mágoa, a culpa e o ressentimento não nos servem. Eles não punem o outro, eles nos aprisionam. Quando os reconhecemos como auto-ataques, seu poder começa a enfraquecer. Escolher conscientemente a cada instante, uma escolha. O medo ou o amor, a dor ou a paz, o passado ou o agora. O perdão não acontece por acaso, ele é uma decisão ativa, uma escolha constante. Desidentificar-se com o ego. Eu estou com raiva, se transforma em percebo a raiva em mim. Essa simples mudança nos devolve o poder de resposta e nos abre a um caminho guiado pelo amor. Entrega e aceitação. Soltar o controle. Abrir mão da necessidade de que o passado seja diferente. Deixar que a vida tenha sido como foi. Não é passividade, é liberdade. É reconhecer que somos mais do que vítimas, somos co-criadores. Prática diária. Remover os obstáculos é um processo contínuo. É uma vigília interna, uma jardinagem da alma. Observar os pensamentos que machucam e substituí-los por sementes de compaixão. Reflexão final. Nada externo precisa mudar, nenhum pedido de desculpas precisa chegar, nenhum passado precisa ser corrigido. O que precisa mudar é a nossa percepção. Porque o amor não está lá fora, ele está aqui, esperando que os muros caiam. Os obstáculos não são reais, eles são névoas, eles são véus. E você é o sol que pode dissipá-los. Perdoar é dizer, eu escolho a paz, mesmo que o ego grite, mesmo que a história diga o contrário. Perdoar é dizer, eu solto, e então o coração respira. Capítulo 6. Os milagres do perdão. Há momentos na vida que não se explicam, se sentem. Momentos em que algo se dissolve por dentro e o que resta é paz. Esses momentos, para Jampolsky, são milagres e ele nos revela com doçura. Quando perdoamos, um milagre acontece. Nós nos libertamos e nos tornamos canais para o amor. No 6º capítulo de Perdão, a cura para todos os males, Jampolsky nos leva a um lugar onde o perdão deixa de ser um esforço e se torna um portal. Um portal para a transformação silenciosa, para a mudança da mente, para o retorno ao coração. Milagre, aqui, não é um fenômeno mágico, é uma mudança de percepção. É quando o medo cede espaço ao amor, quando a mágoa se dissolve na compaixão, quando o passado perde o poder de nos ferir. E o que acontece depois?
é cura, é leveza, é vida fluindo com graça. Jampolsky nos fala de muitos desses milagres. A paz interior profunda. Ao perdoar, a turbulência silencia. Julgar deixa de fazer sentido. A serenidade se instala como quem sempre esteve ali. Cura física e emocional. Ao soltarmos a dor, soltamos o peso do corpo, liberamos tensões, curamos feridas e damos ao corpo o espaço da cura que a alma já escolheu. Relacionamentos. Transformados quando o perdão entra, o muro da mágoa cai. E mesmo que o vínculo mude de forma, ele se preenche de verdade, de compreensão, de um amor que vai além das palavras. Sentido de abundância. A mente livre de ressentimentos se alinha com o fluxo da vida, e então tudo se abre: o tempo, as possibilidades, os encontros. A vida passa a cooperar. Alegria e felicidade autênticas. Sem o fardo do ontem, descobrimos a leveza do agora. Sorrimos com o coração. Sentimos gratidão sem motivo. Vivemos. Conexão com um propósito maior. Tornamo-nos canais para o amor, para a compaixão, para a sabedoria que não nos pertence, mas nos atravessa. E assim, a vida adquire sentido, a alma se sente em casa. Reflexão final. Os milagres do perdão não gritam, eles sussurram. Eles não explodem, eles florescem. Eles não chegam de fora, eles brotam de dentro. E estão ao alcance de um gesto, de um sim, de uma entrega. Perdoar é abrir as portas da alma e deixar que a luz entre, não para apagar o que foi, mas para transmutar o que ainda pesa. Perdoar é permitir que o amor ocupe o lugar do medo que já não nos serve. E então, o milagre acontece. Voltamos a ser quem somos. Voltamos a amar sem medo. Voltamos para casa. Capítulo 7. Os estágios do perdão. O perdão não é um botão que se aperta, é um caminho que se percorre. Ele não chega de repente, ele floresce, em silêncio, com tempo, com ternura. Gerald G. Jampolsky nos lembra, com clareza e compaixão, o perdão é uma jornada, não um destino, e envolve estágios de cura e transformação. Neste 7º capítulo de Perdão, a cura para todos os males, Jampolsky nos entrega um mapa interno, para que possamos compreender que perdoar não é linear, é um processo vivo e que cada passo tem sua beleza, mesmo quando parece confuso ou doloroso. Primeiro, o reconhecimento da dor e do desejo de culpar. O primeiro passo é olhar para a dor sem disfarces. É admitir que estamos sofrendo e que, de alguma forma, colocamos alguém ou a nós mesmos como responsável por esse sofrimento. Aqui começa a jornada, na verdade nua, no coração
em desalinho. Segundo, a disposição para perdoar. Você não precisa sentir o perdão ainda. Basta estar disposto. Abrir uma fresta por onde a luz possa entrar. Essa abertura, mesmo tímida, é semente de milagre. Terceiro, a compreensão de que o perdão é para si mesmo. Aqui, algo muda profundamente. Percebemos que manter o ressentimento nos fere mais do que a própria história. O foco muda, do outro para nós, da culpa para o cuidado, da punição para o amor. Quarto, a liberação da necessidade de julgar e estar certo. Começamos a soltar as certezas, o apego à razão, a exigência de que o passado fosse diferente. O ego começa a afrouxar e o coração respira. Quinto, a recontextualização através do amor. Agora, vemos com outros olhos. Percebemos que toda ação, nossa ou do outro, nasceu de uma carência de amor, de um grito por acolhimento. A história se ressignifica, não para justificá-la, mas para compreendê-la com compaixão. Sexto, a manifestação da paz interior. Não é ausência de problemas, é presença de serenidade. É caminhar com o coração leve, ainda que o mundo pese. É sentir que a tempestade passou por dentro. Sétimo, a extensão do perdão aos outros e ao mundo. Aqui, o perdão deixa de ser um ato e se torna um estado de ser, natural, fluido, incondicional. Perdoamos como quem respira e nos tornamos canais para o amor, para a cura, para a paz. Reflexão final. Não se apresse, não se cobre, não se julgue por ainda não ter chegado. O perdão não é um destino a alcançar, é uma estrada a percorrer. E cada passo é sagrado, mesmo os que tropeçam, mesmo os que hesitam. Às vezes você recua, às vezes repete um estágio, mas tudo isso é parte, tudo isso é caminho. Acolha seu ritmo, seu tempo, sua história e permita-se florescer no seu próprio compasso de libertação. Epílogo. A última entrega. O perdão como caminho de amor. No epílogo, Jampolsky não conclui. Ele se rende. Com ternura e verdade, ele nos oferece o perdão não como um conceito, mas como uma prática viva, diária, infinita. Ele nos lembra que o perdão não se fecha em si. Ele se abre, ele se expande, ele se torna nossa forma de estar no mundo. Aqui não há mais teoria, apenas entrega. O autor nos convida a dar o passo final, não um passo rumo ao fim, mas rumo ao recomeço mais verdadeiro. A vivência consciente de que somos amor e que tudo o que bloqueia esse amor pode ser dissolvido pela luz do perdão. Ele compartilha um poema profundamente simples e curador, como se fosse uma oração, uma despedida gentil, um chamado silencioso para que deixemos
cair os pesos e nos entreguemos à leveza do ser. Talvez você ache importante reler esse poema uma vez por semana, para recordar alguns dos princípios do perdão apresentado no decorrer deste livro. Perdão. Perdoar é receitar a felicidade. Não perdoar é receitar o sofrimento. É possível que todo sofrimento, qualquer que seja sua causa, contenha alguma semente de perdão? Agarrar-se a pensamentos de vingança, negar nosso amor e compaixão, com certeza interfere em nossa saúde e em nosso sistema imunológico. O apego ao que consideramos uma raiva justificada impede-nos de conhecer a paz de Deus. Perdoar não quer dizer concordar com as atitudes ofensivas. Não significa aceitar comportamentos agressivos. Perdoar significa deixar de viver no passado que nos enche de medo. Perdoar significa deixar de remexer velhas feridas para parar de sangrar. Perdoar significa viver e amar inteiramente no presente, livre das sombras do passado. Perdoar significa libertar-se da raiva e dos pensamentos ofensivos. Perdoar significa abandonar todas as esperanças de um passado melhor. Perdoar significa não negar seu amor a ninguém. Perdoar significa preencher o vazio em seu coração, causado por pensamentos rancorosos. Perdoar significa ver a luz de Deus em cada pessoa, qualquer que seja o comportamento dela. O perdão não é só para outra pessoa, mas para nós mesmos, e para os erros que cometemos, e para a culpa e a vergonha que continuamos nutrindo. Perdoar no sentido mais profundo é perdoar a nós mesmos, por termos nos separados de um Deus amoroso. Perdoar significa perdoar a Deus e as suas possíveis ideias equivocadas, de que algum dia Ele nos tenha abandonado ou deixado sozinhos. Perdoar este instante significa desistir de ser rei ou rainha do clube dos proteladores. O perdão abre a porta para sentirmos nossa comunhão espiritual com as outras pessoas e com Deus. Nunca é cedo demais para perdoar. Nunca é tarde demais para perdoar. Quanto tempo é preciso para perdoar? Depende de seu sistema de crenças. Se você acredita que nunca vai perdoar, será nunca. Se você acredita que serão necessários 6 meses, serão necessários 6 meses. Se você acredita que 1 segundo basta, será 1 segundo. Eu acredito do fundo do coração que a paz reinará no mundo quando a cada um de nós assumir a responsabilidade por perdoar inteiramente a todos, inclusive a si mesmo. Gerald G. Jampolsky. Esse poema não exige interpretação, ele exige apenas presença, silêncio, respiração. Reflexão final. O perdão como semeadura de si. Perdoar é relembrar quem somos, é dissolver os véus, é abandonar a luta interna e descansar no colo do agora. Não é mais sobre quem errou, é sobre quem escolhe amar,
No epílogo, Jampolsky planta em nós uma semente de compaixão, de inteireza, de humildade diante da própria humanidade e nos deixa um convite simples e eterno. Faça do perdão um estilo de vida, uma escolha constante, um retorno diário ao amor que você é. E assim encerramos esta jornada, mas o perdão, essa semente viva, segue germinando em cada gesto, em cada pensamento, em cada respiração que escolhe não julgar, mas amar. Aqui, no Semeadura da Consciência, seguimos caminhando com você, não com pressa, mas com presença. E que a luz do perdão te encontre sempre onde houver sombra e te devolva a ti mesmo. Essa é apenas uma partilha amorosa. Nada substitui a experiência íntima de mergulhar na leitura completa do livro. A verdadeira transformação acontece quando nos permitimos sentir, página por página, a presença viva que habita cada palavra. Se esse conteúdo tocou seu coração, se inscreva aqui no canal. Vamos continuar essa jornada de alma e propósito juntos. Com amor, Tiana Merak.